Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens que tem como tema: que amor é esse? Muito obrigado, querido. Que amor é esse? E eu quero dividir com vocês uma alegria muito grande. Meu coração está exultante para dividir com vocês a palavra de hoje. Eu fui muito impactado pelo Deus através de estudo dessa palavra. E eu quero dividir com vocês hoje com muita alegria. Mas antes, feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Vamos falar com nosso Deus. Meu Jesus, obrigado. Obrigado porque podemos estar nesse lugar, reunidos em Teu nome, para aqui Te adorar, Te bendizer, Te glorificar. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és amoroso, Tu és grandioso. E nós damos toda a honra e glória ao Senhor. Mas nessa hora, de forma muito especial, quero pedir que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre nossos corações. Não apenas trazendo informações ou conteúdos, mas acima de tudo, trazendo a revelação do Senhor aos nossos corações. Porque somos sedentos do Senhor. Carecemos da presença da palavra do Senhor. No mundo de hoje, Senhor, que tem tantas vozes sendo ecoadas, nós queremos parar para ouvir a voz do Senhor nesta hora. Então fala conosco, é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar hoje com o tema, o amor que não desiste. O amor que não desiste. E eu vou usar como texto básico o que a gente está lendo no Trau, que é o livro de Oséias. E nós começamos essa série com um propósito muito grande de falar muito sobre o amor do Senhor Jesus. Falar muito do amor de Deus. E o capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte. Oséias capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e tenha filhos com ela, porque a terra se prostituiu, afastando-se do Senhor. Eu vou repetir de novo, para você prestar muita atenção. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, Ele disse: vá, tome uma mulher adúltera e tenha filhos com ela, porque a terra se prostituiu, afastando-se do Senhor. Pensa num texto difícil de engolir. Imagina o Senhor dizendo assim para Oséias. Deus traz um recado para o profeta de Deus, dizendo: é melhor você casar com uma mulher infiel. Vá casar com a mulher que é adúltera. Vá casar com a mulher que vai trair você muitas vezes. Vai casar com a mulher que tem a serventia para ela muitos outros homens. E ainda vai ter filhos com elas. Você aceitaria uma proposta dessa da parte de Deus? Você aceitaria uma proposta dessa de Deus? Olha, você vai dizer que isso procede de Deus ou não? Quando a gente lê esse texto, eu li esse texto há muitos anos atrás e comecei a estudar um pouquinho mais, e essa época foi me dedicar mais a esse tempo. Eu fiquei pensando como eu ia reagir a uma proposta dessa da parte de Deus. Eu iria aceitar uma proposta dessa? Será que a gente aceita uma proposta onde eu vou me relacionar com alguém que eu sei que vai me trair? Que eu sei que vai fazer algo que é contra a visão de aliança, que eu sei que é algo que vai quebrar a nossa vida conjugal. Será que eu devo me relacionar com alguém que convive ou que tenha posturas assim? Mas esse é o propósito de Deus para Oséias. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que Deus queria fazer isso com o homem de Deus? Por que Deus queria trabalhar com o homem de Deus dessa forma? A resposta que eu encontro na palavra do Senhor é simples. Para revelar exatamente a realidade do seu povo. Para revelar exatamente como o seu povo estava com relação a ele. Para entender isso, vamos tentar pensar um pouquinho no contexto que Oséias viveu. Ele viveu mais ou menos nos anos 750 a.C., portanto, há muito tempo atrás. Interessante que foi na época do reinado de Jeroboão II. Como é que estava Israel nessa época? Em franco crescimento, expansão de cidades, prosperidade. As famílias estavam fazendo muito comércio e ganhando muito dinheiro com isso.
Havia muitas conquistas pela parte do povo de Deus. E interessante que não somente isso, esse povo tinha a prática de ir para o templo para adorar ao Senhor. Esse povo ia falar com Deus, esse povo fazia sacrifícios ao Senhor. É um povo que seguia certinho as regras, buscava seguir exatamente as leis de Deus. E fazendo tudo isso, e quando eles pensavam que estavam prosperando, entendiam, Deus está me abençoando em tudo. Porque eu estou prosperando, as portas estão se abrindo, eu estou expandindo, eu estou crescendo no comércio, família está crescendo, tudo muito bem abençoado. Essa era a ótica do povo naquela época. Mas nesse período, Deus levantou 2 profetas. Um chamado Amós, que trouxe palavra de advertência ao povo, e outro trouxe Oséias. E Oséias, que é o que eu vou falar aqui hoje, tem uma conotação diferente. Porque a proposta para Oséias era uma outra proposta. Ele não foi chamado para trazer uma palavra de advertência ao povo. Não foi chamado para poder trazer uma palavra de orientação ou de exortação ou de advertência ao povo. Foi diferente a proposta que deu para Oséias. E a ideia era simples. A ideia que Deus trouxe para Oséias foi o seguinte: você vai não apenas levar uma mensagem, mas você vai viver uma mensagem. Na verdade, você vai ser a mensagem. E isso pode ser lindo, falando. Mas a ideia inicial que Deus trouxe para Oséias é que ele ia viver essa mensagem na pele. Ele ia ser essa mensagem na pele. E isso, naturalmente, afetaria ou mexeria muito com a estrutura dele. A vida de Oséias ia ser alterada completamente. A sua perspectiva de vida ia mexer muito, porque ele tem que encarar uma realidade que é difícil para todos nós. E qual era o contexto do povo naquela época? É que existe um Deus que é muito fiel e existe um povo que é muito infiel. Existe um Deus que é muito fiel e um povo que estava se afastando de Deus, mesmo seguindo tudo que Deus havia determinado para ele fazer, obedecer às leis, ir para o templo, falar com Deus e prosperar e crescer. Mas Deus diz claramente a esse povo: vocês estão fazendo tudo achando que estão fazendo o correto, mas o coração de vocês está enganando vocês. O coração de vocês está indo contra o que eu quero para vocês. Vocês estão fazendo isso com outras intenções e usando outros artifícios, e isso eu estou vendo. E Deus diz o seguinte: vocês estão em pecado. Vocês estão indo contra o propósito de Deus. Eu quero dividir com vocês essa palavra em 3 pontos hoje. 3 pontos, ou 3 verdades importantes. A primeira verdade diz o seguinte: quando Deus fala, a melhor resposta é obedecer. Eu quero me falar agora, primeiramente, sobre Oséias. Quem era Oséias? Não sabemos. Quem era Oséias? Foi um homem que Deus levantou de uma tribo para levantar uma voz profética no meio do povo, na época de Jeroboão II, na região de Israel, portanto, mais ao reino do norte de Israel. Olha o que diz, eu vou ler de novo, Oséias 1, versículos 2 e 3. Preste atenção de novo esse texto. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, lhe disse: vá, tome para você uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição, porque essa terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Essa ordem, naturalmente, não é uma ordem fácil de obedecer, até de entender. Isso mexeu com a estrutura de Oséias, com os planos que ele tinha, com os sonhos que ele tinha, com a reputação que ele tinha, com o futuro que ele tinha. E o texto mostra algo muito simples e tremendo. Oséias obedeceu. Ele não resistiu a essa palavra. Ele não disse que não iria. Ele não rejeitou a palavra do Senhor. Ele nem questionou a palavra que Deus havia dado a ele. Ele simplesmente
obedeceu. Queria que vocês guardassem uma coisa, que quando Deus fala, a melhor resposta continua sendo a obediência. Sempre. Quando Deus fala, a melhor resposta sempre é obediência. E esta é a forma como Deus trabalha com todos nós. Mesmo que a gente não entenda a proposta de Deus, mesmo que a gente não compreenda o sentido de tudo isso, mesmo que a gente não consiga vislumbrar onde Deus quer chegar com uma palavra igual essa, mas a ordem que Deus nos deu merece unicamente uma palavra: obediência. Obediência. A gente normalmente quer entender a palavra. A gente normalmente quer entender onde Deus quer levar. A gente normalmente quer compreender o que o Senhor quer fazer através de nós. Mas com o reino de Deus não funciona assim. Nós precisamos entender que primeiro, Deus sempre espera de nós obediência. E depois, se Ele quiser, um entendimento. E precisamos entender que é assim como o Senhor trabalha conosco. Provérbios capítulo 3, versículo 5, Salomão diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Há muita gente que sabe o que Deus quer. Há muita gente que tem um chamado claro em seu coração. Há muitas pessoas que compreenderam o que Deus esperava e espera que Ele faça, mas vive sempre adiando, procrastinando ou rejeitando a palavra que o Senhor deu. E diz assim: depois eu faço, agora não dá. Quando minha vida melhorar, quando tiver minha vida mais organizada, quando tiver minha vida mais estruturada financeiramente falando, quando eu tiver minha casa, quando tiver mais velho, quando tiver mais tempo, aí eu aceito a proposta do Senhor Jesus e vou obedecer o que Ele está mandando eu fazer. Eu queria que vocês entendessem uma coisa muito séria. O maior atraso da vida espiritual não é falta de direção, é falta de decisão. É falta de decisão. Quando o Senhor me chamou para o pastorado, eu tinha aproximadamente 13 anos de idade. Eu tinha que terminar meu período da escola para ir para a faculdade de teologia, para estudar teologia, para ser pastor. Eu terminei, fui para a faculdade quando tinha mais ou menos 18 anos de idade. Fiquei na faculdade por 3 meses. Eu confesso a vocês que eu fui para a faculdade sem querer. Eu sabia do chamado, mas eu dizia para mim: eu não quero ser pastor. Porque pastor tem que abrir mão de muita coisa. Pastor é encarar a crítica o tempo inteiro. Pastor é ouvir coisas que nunca era para se ouvir de qualquer pessoa. E eu disse: não quero isso para a minha vida. Mas mesmo assim eu fui, por obediência a Deus, por obediência aos meus pais, e fui. Fiquei 3 meses na faculdade. E disse: estou fora. Saí. Daí em diante, fiquei 5 anos procrastinando, adiando o chamado que Deus me deu. Nesse período, eu comecei um curso de processamento de dados, ou seja, um curso de faculdade de área de informática. Eu queria trabalhar nessa área para ganhar dinheiro. Desisti. Eu fui fazer o curso de música. Eu queria ser músico, minha família inteira de músicos. Eu vou fazer um curso. O curso era de 4 anos, fiquei 2 anos e meio, desisti. Mas eu me lembro que antes de eu ir para a faculdade, mais ou menos 17, 18 anos de idade, eu fui para um acampamento em Uberlândia. E lá Deus me trouxe uma revelação que alterou minha cabeça sobre a questão do chamado que Deus havia me dado. E quando eu tive a experiência fortíssima com Deus, eu tive uma visão clara, que eu estava em cima de um cavalo branco. E Deus me dizia: eu tenho pressa na tua vida. E disse muito mais coisas que eu não quero falar com vocês aqui hoje. Mas me disse: eu tenho pressa na tua vida. Eu guardei essa frase, aliás, eu guardei todas as frases que ele falou para mim. E até então aquilo ficou claro. Eu tenho pressa na tua vida. Eu quero que você siga o meu chamado. Eu tenho pressa na tua vida. Ok. Fui para a faculdade, pulei fora, não quis. 5 anos se passaram. E antes de chegar ao 5º ano final, eu tive uma outra experiência com Deus, muito forte. Estava prestes a casar com a Rosane. Uma experiência muito forte com Deus.
Ele repetiu a experiência inicial e deu continuidade. E Deus me falou mais uma vez, eu tenho pressa na tua vida. Tenho pressa na tua vida. Obedeça às minhas ordens, porque se não obedecer, vai acontecer isso. Não vou falar para vocês não ficarem assustados com o que Deus me falou. Mas sabe o que me assusta? É porque Deus me falou uma vez, e foi falando durante o período, durante 5 anos. Não foi só uma vez. Mas por 2 vezes, Ele me falou audivelmente, numa experiência sobrenatural. Mas foi somente na 2ª vez, quando Ele detalhou o que iria acontecer comigo, que eu disse, eu vou. Acabou. Chega. Reuni com a Rosane, a gente ia casar. Eu disse, olha, eu vou casar, eu vou para a faculdade, eu vou ser pastor, não posso adiar mais isso. Então, se você quiser, nós vamos seguir esse propósito. Se você não quiser, a gente termina o namoro aqui agora, o noivado aqui agora. Isso era outubro, a gente ia casar em dezembro. Tudo preparado, tudo já organizado e muita coisa paga. Mas quando Deus me chamou, eu disse, eu vou. Eu vou. Eu sabia que aquilo corria risco de perder a minha noiva. Eu sabia que eu corria o risco de perder muita coisa que eu sonhava. Eu sabia que eu podia perder muitas coisas que eu tinha programado para a minha vida. E, na verdade, eu perdi mesmo. Perdi muita coisa que eu sonhava. Eu perdi muitos amigos, perdi muitas coisas que eu imaginava para a minha vida como futuro. Mas, ao mesmo tempo, não existe nada melhor, não existe nada superior a você obedecer à voz de Deus. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui com vocês. Se não fosse isso, eu não teria uma linda família com lindos filhos e maravilhosos netos. Porque tudo seria diferente. E eu não sei onde eu estaria. Eu não sei como eu estaria. Mas uma coisa eu tenho certeza. A partir do momento que eu disse sim e obedeci ao Senhor, as portas se abriram como eu jamais imaginaria que poderia abrir. Mas sabe por quê? Por obedecer, sem questionar e sem duvidar. Eu queria que os jovens entendessem essa verdade. Quando Deus chama algo, chama alguém, que você tenha a consciência que a melhor coisa que você pode fazer é dizer sim. Obedecer. Mesmo que isso custe para você um preço alto. Mas pior seria você não aceitar isso. Guarda o que eu vou dizer que eu aprendi com o Senhor. A obediência sempre custa alguma coisa. Mas a desobediência custa muito mais. Eu vou repetir para você guardar. A obediência sempre custa alguma coisa. Mas a desobediência custa muito mais. Muito mais. Oséias foi um homem corajoso. Ele aceitou uma proposta que aos olhos humanos seria uma proposta indecente da parte de Deus. Mas o futuro disso, o fim disso, foi glorioso. Mas porque Oséias obedeceu. E aceitou se sujeitar a todo o processo que Deus havia determinado. Com o propósito de que Deus trouxesse a verdade, não somente para uma pessoa, mas para toda uma nação, para todo um povo. E eu digo a você, isso é prova de um amor enorme. Muito mais de um amor de Oséias por uma pessoa, mas um amor de Deus por um povo. Porque o que Deus fez foi buscar resgatar um povo que estava afastado dele. O que Deus fez foi trazer de volta um povo que estava achando que estava indo muito bem, mas que estava se desviando aos poucos do propósito que Deus tinha para eles. Agora, voltando à história de Oséias, claramente, Deus manda Oséias viver essa história de forma clara e explícita na sua pele, porque ele representava o que Deus estava querendo fazer diante de um povo. Ele queria resgatar isso. Segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui hoje, é que quando o coração se afasta de Deus, outras coisas ocupam o lugar. Quando o coração se afasta de Deus, outras coisas ocupam o lugar.
Olha o que diz Oséias capítulo 2, versículo 5. A mãe deles se prostituiu, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Deus está mostrando como Israel passou a atribuir outras coisas aquilo que, na verdade, vinha dele. Interessante que o povo acreditava que a sua prosperidade vinha não de Deus, vinha de Baal. Esse povo estava acreditando que a prosperidade deles não era porque Deus os estava abençoando, mas porque tinha um outro ídolo que estava ocupando no coração deles, que os estava abençoando. E esse outro ídolo se chama Baal. O Deus que, na mentalidade deles, controlava a fertilidade da terra, das colheitas e da prosperidade. Eles achavam que o Deus Baal, que abençoava a terra, que abençoava o bolso, que abençoava os mantimentos dele, é que estava sustentando eles. Por isso diziam: meus amantes me dão comida, água, lã e azeite. Eles estavam entendendo que tudo que eles recebiam não vinha de Deus, não era graça de Deus, não era proveniente de Deus, mas era fruto do seu trabalho. Era fruto de um trabalho de um Deus, era fruto de uma conquista pessoal, era fruto de uma realidade onde tinha um Deus Baal imperando sobre eles. Olha o que diz, então, mas Deus se aprofunda um pouquinho mais. Olha o que diz Oséias capítulo 2, versículo 8. Ele não reconheceu que fui eu quem lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, quem lhe multiplicou a prata e o ouro, que depois usaram para Baal. A tragédia espiritual de Israel não era apenas idolatria, era ingratidão espiritual. Eles estavam usando aquilo que Deus deu para honrar outros deuses. Trazendo para nós, seria muito real para nós hoje em dia. O que você ganha, você acha que é fruto do seu esforço somente? Você acha porque você está morando nos Estados Unidos? Você acha porque esse país te deu oportunidade? Você acha porque esse país te dá a condição de você ter um recurso melhor? Você acha porque aqui você pode ter um sonho, entre aspas, um sonho americano e buscar concretizá-lo? Você acha que esse país é que dá tudo que você quer? Você acha isso? Se você acha isso, significa que o seu coração aceitou um outro ídolo. E eu quero dizer a vocês, queridos, os Estados Unidos não pode ser um ídolo no seu coração. O dinheiro não pode ser um Deus no seu coração. O trabalho não pode ser um Deus no seu coração. Porque se for, você está sendo ingrato para com o Senhor e se afastando de Deus diariamente e progressivamente falando. Aí, naturalmente, a palavra de Oséias faz muito sentido. Volte o seu coração para Deus. Entenda, o seu trabalho, você vai trabalhar, do seu suor vai trabalhar, mas tudo isso não vem do seu suor, vem de Deus. É Deus que te abençoa para você trabalhar. É Deus que usa o seu chefe para dar trabalho a você. É Deus que usa o país para abençoar você. É Deus que usa o trabalho para poder dar o sustento, o mantimento para a sua casa. É Deus que faz tudo isso. Não é você. Eu e você não somos nada nesse sentido. Somente Deus, a graça de Deus que nos dá tudo isso. A gente tem que ter um coração extremamente grato ao Senhor. Porque se eu não for grato ao Senhor, eu vou viver sempre reclamando de Deus, sempre murmurando com o Senhor. Aliás, quem tem o coração grato a Deus, entende que é filho de Deus. E quem é filho de Deus, não fala com o Deus como se fosse um ser qualquer. Quem é órfão, fala com Deus como aquele que está sempre pedindo. Mas quem é filho, fala com Deus num relacionamento tremendo que nunca tem com qualquer pessoa. Porque filho fala com o pai na intimidade, no relacionamento, não para cobrar, mas pelo prazer de estar junto. Esse povo se afastou do coração de Deus, porque achava que
Tudo que conquistou ou conquistava era devido ao seu esforço e Deus não tinha nada a ver com isso. Aliás, um outro ídolo estava fazendo isso por eles. Isso é grave. Isso é muito grave. Esse é um alerta para todos nós também. Quando o coração se afasta de Deus, a pessoa começa a acreditar que o trabalho sustenta, o dinheiro sustenta, a posição sustenta, as conexões sustentam. Mas a Bíblia é muito clara em relação a isso. Tudo isso pode ser apenas instrumento. Quem sustenta de verdade continua sendo sempre Deus. Deus e Deus. O grande engano espiritual é quando a pessoa começa a agradecer ao instrumento, ao trabalho, ao chefe, somente dessa forma, e esquece a verdadeira fonte. A fonte de vida que sustenta e ajuda e abençoa você não está em você, nem no trabalho, nem num país, nem numa moeda, mas unicamente em Deus. Quando isso acontece, o seu coração não se distancia de Deus. Agora, quando acontece o contrário, você vai se afastando do Senhor, você vai perdendo o prazer de falar com Deus de verdade, você vai perdendo o prazer de ler a palavra de Deus, você perde o prazer de conversar com Ele todos os dias. Quem não tem a prática de relacionamento com Deus diariamente, naturalmente, alguma outra coisa está no seu coração. Quem não convive com Deus diariamente, outra coisa ocupa o seu coração. E outra coisa ocupa o seu coração, significa que essa outra coisa pode ser um ídolo seu. Pode ser um Deus que você permitiu colocar no seu coração. E o grave disso é que isso só nos distancia de Deus. Essas coisas que a gente acha que são aquilo que nos sustenta, que nos dá vida, que nos provê o sonho que a gente quer, na verdade, prometem até liberdade para a gente, mas na verdade geram uma grande escravidão. Tudo isso promete prazer, mas na verdade deixa um vazio enorme na alma. Tudo isso promete satisfação, mas criam mais sede ainda. São pessoas insatisfeitas e querem mais, mais, mais e mais. Porque o coração humano, ele foi criado para um propósito, unicamente para agradar e adorar ao Senhor Deus. É para isso que nós existimos. Tudo que ocupa o lugar de Deus promete sustentar você, mas só Deus pode sustentar você de verdade. Terceiro e último ponto que quero dizer a vocês, a história de Oséias, ela não termina com a infidelidade, não termina com o afastamento de Deus, do povo do Senhor, não termina com desgraça, mas também não elimina as consequências disso. O terceiro ponto que eu quero dizer a vocês é o amor de Deus continua chamando a gente de volta. O amor de Deus chama a gente de volta. Em todo o livro do profeta Oséias, como em toda a Bíblia, lemos que Deus sempre está nos chamando de volta para o seu coração, para o relacionamento com Ele. E a motivação desse chamado sempre é e sempre será o amor. Porque o amor significa o próprio Deus. Ele é amor. Interessante que Deus usou o profeta Jeremias para dizer o seguinte, Jeremias 33, verso 3. Eu o amei com um amor eterno, com amor leal a atrair. Olha o que Deus está dizendo. Eu, por amar tanto vocês, eu quero atrair vocês sempre para perto de mim. Eu quero sempre conquistar vocês, mostrando o meu amor por vocês. No contexto de Oséias, isso fica ainda mais claro, que mesmo depois da infidelidade de Israel, Deus continua dizendo, olha o que diz Oséias 2,14, portanto, agora eu vou atraí-la, ou seja, atrair o povo, atrair essa mulher, e eu a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho. Agora eu vou atraí-la, eu a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho. Deus não abandona o seu povo, mas Ele vai atrás. Ele quer reconquistar o coração do seu povo. Ele vai resgatar aquilo que estava se perdido. Ele vai trazer de volta o coração do povo para Deus. E como Deus faz isso? Usando métodos simples, que todo mundo conhece, mas que a gente reprova muitas vezes. Ele usa o deserto.
Ele usa o sofrimento. Ele usa as perdas. Ele usa as dificuldades. Porque se esse é o melhor meio pelo qual nós nos voltamos para Deus, Deus terá prazer de que isso seja intensificado em nossas vidas. O que a gente pode fazer para evitar com que a gente sofra mais? Buscar mais ao Senhor. Ficar mais conectado com Deus. Viver mais perto de Deus. Porque quando isso acontece, a gente sofre menos. A vida é um pouquinho mais leve. É mais tranquila. A gente não está sobrecarregado com coisas que a gente sonha tanto. A gente começa a pensar, por que eu vou sonhar isso? Porque se isso vai me distanciar do propósito de Deus, estou fora. Se isso vai me afastar do propósito de Deus, estou fora. Eu vou começar a olhar as coisas que aparecem na minha frente e vou dizer isso aqui não me pertence. Porque se eu pegar isso aqui, vai me afastar do Senhor. Agora, se eu não estou ligado com Ele, conectado com o Senhor, qualquer coisa que atrai meus olhos, eu vou cair, porque aquilo vai me chamar a atenção. Eu sou pecador, você é pecador. Se eu não estou ligado com o Senhor que me sustenta, eu vou cair em outra área. E a outra vai me levar a ficar longe do Senhor. Interessante, algo que aconteceu nesse texto, e que Deus mostra o seguinte, eu amo tanto vocês, mas eu não ignoro o pecado de vocês. Nós vamos sofrer consequências dos nossos pecados. Não vem com a ideia de que, porque agora Jesus morreu por mim na cruz, eu não vou sofrer consequência nenhuma. Eu não sei onde você acha na Bíblia isso. Mas olha o que aconteceu com esse povo, com essa relação de Oséias com Gomer, essa mulher que era adúltera e tinha outros maridos. Na relação que ela teve com outros maridos, Gomer teve uma relação com uma pessoa e teve um filho. Oséias 1:4 fala que nasceu Jezreel. Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Mas aqui também lembra um lugar onde houve muita violência, derramamento de muito sangue em Israel. Esse não é o lugar somente com o nome que Deus semeia, mas traz a ideia de um lugar de muito sofrimento. Então esse nome tem um aviso de juízo de Deus sobre Israel. Nasceu uma criança chamada Jezreel, significa Deus irá pesar a mão sobre o povo. Deus vai pesar a mão sobre o povo. Deus está dizendo, as escolhas de vocês, vocês terão consequências disso. Terão consequências. E graves. E precisamos entender que é essa a forma como Deus lida com a gente também. A gente às vezes não concorda, não acredita, a gente não pensa que Deus faz isso, mas nunca podemos esquecer que Deus é amor, mas Deus também é juiz. Ele trabalha ajudando e trabalha trazendo você de volta através de um sofrimento, porque Ele não quer perder você de vista. Então, o primeiro filho que teve com uma pessoa foi Jezreel. O segundo filho está em Oséias capítulo 1, versículo 6, que diz, nasceu Lo-ruama. Nasceu uma mulher. Lo-ruama significa não amada, sem compaixão. Deus está mostrando algo muito mais sério. O povo estava se afastando tanto dele, que começaria a sentir as mesmas consequências desse afastamento. Ela ia se sentir não amada, ia se sentir como alguém desprezado, alguém deixado de lado, sem compaixão da parte de ninguém. Não porque Deus deixou de ser amoroso, mas porque o pecado afasta a pessoa da misericórdia de Deus. O terceiro filho que o texto mostra, Oséias 1:9 diz, nasceu Lo-ami. Lo-ami significa não é meu povo. Não é meu povo. Ou seja, o relacionamento da aliança estava sendo quebrado. O povo ainda dizia que era povo de Deus, mas não estava mais vivendo como povo de Deus. Esses nomes mostram algo muito importante para a gente. Deus é amor, mas Deus é juiz. Ele não ignora o pecado que a gente pratica. A gente pode não ver as consequências, mas de alguma forma a gente vai perceber. A primeira consequência de um pecado nosso pode não ser uma consequência física, de trabalho, pode não ser uma consequência circunstancial, mas um deles, e o mais grave,
é que o nosso coração vai se afastando de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, Deus disse, vocês vão ser mortos. E a morte nada mais é do que o afastamento de Deus, ou a quebra da aliança com Deus. Não vai mais sentir Deus, não vai mais usufruir da presença do Senhor, não vai mais entender Deus agir, porque o seu coração está afastado, está longe do Senhor. A gente às vezes pode errar tanto, com escolhas equivocadas, e a consequência disso pode ser muito sério, muito grave. O que a gente faz hoje, fora do propósito de Deus, só nos vai nos distanciar do propósito de Deus. Se a gente vive no propósito do Senhor, a gente sofre menos. Se vive longe do propósito de Deus, a gente vai sofrer mais. Não porque Deus quer o sofrimento, mas porque Deus quer você de volta. Deus quer atrair você de volta. E hoje, a gente sofre muitas consequências de nossos próprios erros, nossas escolhas. Eu vou deixar de servir porque eu estou muito ocupado. Eu vou deixar de trabalhar no ministério porque eu estou muito ocupado. Eu vou deixar de contribuir porque o meu dinheiro não dá. Eu vou deixar de fazer isso para Deus porque a minha condição hoje é essa. Eu vou deixar, sabe, a gente começa a dizer tantas coisas, tantas justificativas, mas na verdade isso não é o maior pecado. Isso é a prova que o seu coração já se distanciou do Senhor. A prova que o meu coração está longe do Senhor é porque começa a agir me distanciando de Deus, não querendo trabalhar mais, não querendo me envolver mais. Eu começo a achar desculpa de família, começo a achar desculpa de filho, começo a achar desculpa de trabalho. É tudo que aconteceu com o povo de Israel. Se distanciou, sabe por quê? Porque já estava se afastando do coração diante do Senhor, diante de Deus. Essa palavra pode ser dura, mas eu quero mudar um pouquinho agora, porque o final da história não é esse, de infidelidade, de desgraça, de destruição, de perdição. O final termina diferente. Oséias capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: contudo, o número dos discípulos dos israelitas ainda será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, olha o que Deus diz, eles serão chamados filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus vivo. Ou seja, por mais terrível que seja a sua história, por mais que terrível sejam as suas escolhas e as suas consequências, por mais terrível que seja a consequência dos seus pecados, o seu nome ainda está escrito no livro da vida para trazer você de volta. Porque Ele não quer perder você por nada. Ele não quer você distanciado de Deus por nada. Ele quer você de volta. Ele chama você de volta porque Ele quer resgatar o seu coração e trazer você de volta para perto dEle. Que amor é esse? É isso que Jesus quis dizer para nós. Olha o que diz, o que diz lá em Romanos, a gente leu, eu não sei onde eu pus aqui agora, Romanos capítulo 5, versículo 8, a gente leu aqui, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Ele olha para mim, para você, ele vê a gente, se fosse olhar hoje, sem Jesus na frente, ele veria o quão pecador nós somos, o quão egoísta nós somos, o quão infiéis nós somos, o quão independente nós queremos continuar sendo. Mas quando Jesus entra em nossa história, Deus olha para nós através de Jesus e vê o quê? Este é meu filho, eu quero de volta. Este é minha filha, eu quero de volta. Eu quero resgatar esse amor, eu quero resgatar o coração de vocês, eu quero trazer de volta a sua vida para perto de mim. Jesus não morreu à toa, Jesus não morreu para que você apenas soubesse que Ele morreu por você, mas Ele morreu para mostrar a você, eu amo você e quero você perto de mim, caminhando comigo. Eu quero orientar sua vida, eu quero trazer vida a você, eu quero te resgatar. Se você errou, tem consequências dos seus erros, fez uma escolha equivocada, mas existe uma chance de você restaurar tudo isso. Pode ser que você não
perca as consequências, mas com certeza o seu coração volta para o lugar certo. E o lugar certo é estar na presença única do Deus verdadeiro. É isso que tem que mudar o nosso coração. Que amor é esse? Que amor é esse? Queridos, eu lembro, esses dias eu estava pregando na conferência e eu fui, me pegaram de lado para conversar um pouquinho. Um rapaz me pegou para conversar e para contar a sua própria vida e contar detalhes de como estava vivendo, sofrendo a perda de muitas coisas. E eu disse para ele, meu irmão, sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus ama você e quer restaurar você. Aí eu perguntei a ele, você quer e aceita a restauração que Deus tem para você? Mesmo que você tenha que abaixar a sua cabeça, mesmo que você tenha que dizer, eu vou ter que engolir sapo, mesmo que eu tenha que dizer o seguinte, eu não quero mais isso, mas Deus, porque Deus quer, eu vou me submeter. Se você quer isso, eu vou orar por você nessa hora. Ele parou, pensou e disse, pastor, eu quero. Eu quero voltar meu coração para o Senhor. Eu quero que haja restauração no meu casamento. Eu quero que haja restauração na minha vida. Eu quero meu coração de volta para o Senhor. E eu pude orar por ele naquele momento. E pude ser grato ao Senhor, porque aquele homem decidiu voltar ao Senhor. Por mais difícil que possa parecer, foi uma decisão correta para a vida dele. Hoje, a gente às vezes vive muito num mundo que tem tantas atrações e tantas vozes, mas Deus continua sendo aquela mesma voz, mansa, calma, dizendo, filho, volta o seu coração para mim. Eu amo você. Eu não quero perder você para nada. Eu não quero perder você para este mundo. Não quero perder você para o diabo. Eu quero você de volta para mim. Eu sei que você errou. Eu sei que você pecou. Eu sei que você está contrariado com seus pais. Eu sei que você está em desobediência aos seus pais. Eu sei que você está com pensamentos errados. Eu sei que você está com pensamentos de alguém viciado. Eu sei que está vivendo essas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. Deus diz a você hoje, volte o seu coração para Deus. E além disso, eu quero falar alguma coisa, seja para alguém aqui nessa noite, não sei para quem que é, mas se Deus fez um chamado a você, por mais difícil que possa parecer a você, em nome do Senhor Jesus, aceite o chamado, diga sim ao Senhor. Não rejeite, não questione, não diga eu não quero, mas obedeça. Eu posso dizer a você, eu sou prova que a obediência só traz alegria para a gente. A desobediência traz angústia no coração. Eu vivi longe do Senhor no sentido de estar fora do propósito de Deus durante 5 anos. E eu sei o quão ruim é isso. Mesmo que eu tenha vivido momentos de muita alegria, mesmo que eu tenha vivido momentos de muita alegria na igreja, fazendo muitas coisas para o Senhor, mas nada se compara à alegria de obedecer à voz de Deus. Nada se compara em estar fazendo o que Deus mandou você fazer. A gente se distancia do propósito do Senhor, quando a gente acha que está fazendo de Deus, mas sem ter chamado para aquilo. Em nome do Senhor Jesus, se Deus chamou você, se há um chamado no seu coração para fazer alguma coisa para o Senhor, por favor, diga sim ao Senhor. Mesmo que você não entenda, faça, em nome do Senhor Jesus. Oséias fez e obedeceu ao Senhor. Ah, mas eu não entendo, eu posso não compreender. Faça. Mesmo que seja um mico, vai e faça. Eu já passei experiências onde eu obedeci a voz do Senhor, mesmo sem entender. Mas eu fiz como o Senhor te havia mandado. E depois eu sei que foi bênção para a minha vida. Pode não ser para a pessoa a qual eu fui falar. Mas eu digo a vocês, em nome do Senhor Jesus, obedeça. Obedeça ao Senhor. Porque quem obedece está começando a entender que amor é esse. Porque a gente só é alguma coisa na vida por causa do amor que o Senhor tem para nós. Esse amor, ele continua chamando a gente de volta. Mesmo que a gente o traia, seja infiel a ele. Esse amor continua falando de volta com a gente, mesmo que a gente seja indiferente ao chamado que ele tem para nós. Esse amor, ele não ignora o nosso pecado, a gente vai sofrer consequência disso, mas também esse amor não desiste de nós, porque Deus ama a todos nós.
Eu já errei demais. Já me afastei do caminho do Senhor. Mas não abro mão daquilo que é mais importante. Obedecer ao Senhor. Tudo isso por uma coisa simples. Amor. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero chamar o louvor aqui na frente. Que amor é este? É o amor que não desiste de nós. É o amor que não abandona a gente. Mesmo que a gente faça escolhas equivocadas. Mesmo que a gente olhe para a nossa vida e diga, Senhor, eu não quero fazer isso. Mesmo que a gente em alguns momentos possa até adiar, procrastinar. Mas hoje Deus diz a você, meu filho, minha filha, eu estou te chamando. Obedeça a minha ordem. Aceite o meu chamado. Aceite aquilo que eu mandei você fazer. Esse amor, ele restaura corações. Esse amor restaura relacionamentos. Esse amor restaura a nossa vida. Feche os seus olhos, por favor. E eu quero perguntar a vocês nesta noite, como é que você está com o Senhor? Como é que você está com Deus? Você está com o coração alegre diante dele? O Senhor está alegre com você também? Ele está feliz com a sua postura com Ele? Você está dizendo sim ao Senhor em tudo que Ele pede para você fazer? Ou você está dizendo, Senhor, isso não dá agora, isso eu não posso, dando desculpas para Ele? Lembre-se, quando a gente começa a usar muito desculpas, é um sinal que meu coração está me afastando do Senhor. Hoje Deus diz a você, volte. E volte o seu coração para o Senhor. Ele quer que a gente entenda que estar perto dEle é a maior segurança que a gente tem na vida. Estar perto dEle é a maior garantia de paz que a gente pode ter nessa vida. Estar perto dEle, nosso vazio sai e entra a presença dEle para nos sustentar e nos guardar e nos dirigir. Senhor, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nós hoje, Senhor. O Senhor falou essa palavra tão dura para um povo que achava que estava fazendo tudo certinho, mas o coração dele estava longe do Senhor. E o Senhor os repreendeu. E nesta noite eu sei que o Senhor trouxe essa palavra, não apenas para nos abençoar, mas também para abrir nossos olhos. Porque muitas vezes, Pai, nós nos afastamos do Senhor por coisas pequenas. Nós nos afastamos do Senhor porque não entendemos plenamente a Tua vontade e queremos entender do nosso jeito. Nos afastamos do Senhor porque muitas vezes o Senhor não responde nossas orações. Mas o Senhor é tão bondoso que o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre nos chama de volta. O Senhor nos quer de volta. O Senhor quer nosso coração de volta, perto do Senhor. E eu quero pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor sonde nosso coração. Quero pedir que o Senhor perdoe nossos pecados como família Isaia. Muitas vezes temos negligenciado a Tua vontade. Às vezes nós temos errado, Senhor, com nossas atitudes e escolhas que temos feito. Às vezes temos procrastinado, Senhor, com relação à Tua vontade. Às vezes temos escolhido coisas que não é para escolhermos, Pai, achando que estamos fazendo certo, devido às circunstâncias. E te pedimos perdão por isso, Pai. Pedimos perdão, Senhor. Eu peço perdão por nós como família. E eu peço que o Senhor olhe para nós e nos perdoe. Nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. E derrame mais uma vez o Teu amor por nós. Queremos ter o coração cheio da Tua presença, cheio do amor do Senhor, cheio do Senhor. Não apenas, Pai, para dizer que nós somos o Senhor, mas para poder viver como o Senhor quer que a gente viva, Pai. O Senhor trouxe uma palavra forte para Oséias, que não era para apenas falar das coisas do Senhor, era para viver essa mensagem. Na verdade, era para ser a mensagem. Que o Senhor nos faça acordar e entender que o Senhor tem um propósito maior para cada um de nós. Nos ajuda a viver o Teu propósito, o Teu chamado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.